rapaziada, beleza? Alex Flu React aí na área. Um vídeo aí do nosso canal, né? A gente estava alguns dias aí sem fazer o vídeo, mas a gente está aqui no vídeo de pós-jogo, né? Analisando aí essa partida de ontem do Argentinos Júnior 1, Fluminense também 1. Uma partida no qual a gente vai começar como de costume, né, galera? Falando aqui da escalação, falando da montagem do banco de reservas do nosso Fluminense, beleza? Vamos dar uma analisada aqui no time que o Diniz montou ontem, que a gente já conhece e eu sabia que o time seria esse, tá? Mas não seria o meu time titular, mas eu sabia que ele iria entrar com esse time. Fábio, Nino, Felipe Melo, Marcelo, Samuel Xavier, André, Lima, Ganso, Keno, John Ares e Germancano. O banco de reserva com Pedro Rangel, Marlon, Martinelli, John Kennedy, Léo Fernandes, Daniel, Guga, Thiago Santos, Ione Gonzalez, o Diogo Barbosa, né? David Braz e o Lelê, beleza? Então esse foi o time aí que o nosso professor colocou, né, em campo, e o banco de reservas. Alex, por que você não colocaria esse time? Qual o time que você colocaria de imediato? Eu falei até ontem na live do Johan que eu entraria com o Martinelli no lugar do Lima, porque o Martinelli, para mim, ele tem mais senso de marcação e poder de marcação do que o Lima, né? Se a gente reparar bem no primeiro gol do Argentinos Júnior, tanto contra o Nino passou um pouco batido, né? Contra o Lima ficou olhando, né? Observando o centroavante dele chutar pro gol, nem para poder tentar atrapalhar o centroavante deles, que chutou até, virou o corpo, chutou até bonito, fez um bonito gol, o centroavante do Argentinos Júnior. Então assim, o Lima não tem poder de marcação, né? Como o Martinelli, então eu escalaria o Martinelli. Na zaga, Felipe Melo mesmo. Por quê? Porque o Marlon, ele contra o Santos me mostrou ainda que está muito sem ritmo. É um baita jogador, gostei muito da contratação dele, mas ele ainda está sem ritmo, né? E entre o Felipe Melo, que tem todas as críticas que a gente pode falar, lentidão na saída de bola, né? Não tem velocidade, mas o Felipe Melo tem experiência, tem uma bola longa, né? E entre ele e o David Braz, que também é um cara lento, né? Mas não tem a saída de bola do bola longa do Felipe Melo, então o Felipe Melo é melhor. Acho que o David Braz é um pouco mais tranquilo, mais equilibrado. Acho que o Felipe Melo ele pega muita pilha, todo jogo toma cartão amarelo e ontem tomou novamente. Mas entre o Felipe Melo e o David Braz, eu contaria com o Felipe Melo. Lógico que o meu titular vai ser o Marlon, né? Vai ser o Marlon. O Felipe Andrade não estava nem relacionado, né? Eu acho que foi o único jogador aqui que não estava no banco de reservas. Cara, olhando aqui, só tem o Martinelli da base, né? E o John Kennedy, mas são garotos assim do ano passado, né? Não tem um menino desse ano do Sub-20 no banco de reservas. Não tem o Isaac mais, não tem o Felipe Andrade. Os outros não vou nem falar mais, né? Que já foram emprestados. Mas é impressionante, cara, como que o Fluminense diz que é xerém e tal, e não tem um moleque da base do Sub-20 ali no banco de reservas. É uma coisa pra gente poder analisar, galera. Martinelli e John Kennedy são do ano passado. Martinelli, ele subiu junto com o Odair Helman. Isso aí foi em 2020. E o John Kennedy também, a gente já conhece o John Kennedy aí desde 2021, jogou até Fla-Flu. Então assim, desse ano não tem ninguém. O único que restava era o Felipe Andrade, que até viajou, né, mas não foi relacionado. Aí tem o Pedro Rangel, né? O Pedro Rangel, que é o goleiro da base aí da reserva. Enfim, mas vamos analisar o jogo aqui para o vídeo ficar bem objetivo, tá, galera? Então assim, a gente está aqui, né, com o time, e a gente vai dar uma olhada aqui agora no mapinha aqui no campinho. Vamos lá. Então, galera, a gente está aqui no campinho, tá? A gente está aqui no campinho com o time escalado do Fluminense, né? Com o Felipe Melo, com o André. Antes, vamos dar uma olhada aqui só na escalação aqui dos caras aqui. Aqui, ó. O time do Argentinos Júnior. O Arias, né? O Martim Arias, o goleiro que acabou sendo expulso no segundo tempo. Luciano Sanches, que foi o cara que se lesionou, né? A gente vai falar disso, uma lesão muito feia, muito grave, lamentável. Uma pena, né? O cara vai ficar quase um ano parado aí, rompeu todos os ligamentos do seu joelho, né? Foi a última informação que eu tive, que eu li. O zagueiro César, o Villalba, que é um lateral.
Cabreira, Redondo, que é o filho do Redondo, né? Redondo que jogou no Real, o cabeça de área, também é volante, igual o pai, bom jogador esse Redondo. O Fluminense poderia ficar de olho nele, um bom camisa 5. Se vender o André com a grana do André, por que não? Moiano, Bitolo, Ávalos, que fez o gol, né? O camisa 9. O Zanelli e o Gonzalez Metilli, né? O camisa 13. Então, assim, esse foi o time do Argentino Júnior, aqui o time do Fluminense escalado, né? E aí a gente vai pro campinho aqui. O que aconteceu? O Fluminense ontem estava com essa escalação, mas eu botei assim recuado, porque foi assim que o Fluminense jogou recuado. Poderia até botar aqui, né? Porque sim, o Fluminense jogou recuado até os 20 primeiros minutos do primeiro tempo. O Argentino Júnior, novamente, mais um time, abafou o Fluminense, né? Faz aquela pressão alta, aquela linha alta no Fluminense. O Fluminense parece que não sabe que os times vão fazer isso. Eu não sei o que o Diniz acha. Diniz, todo time vai marcar a gente agora na linha alta. Quanto mais o cara que tem que jogar em casa na Libertadores e tem que ter resultado positivo. Então eu sabia que o Argentino Júnior ia fazer isso. E também pelo estilo também de jogo também do técnico do Argentino Júnior, né, que é o Milito. Os irmãos Milito, né? Então assim, qual era o plano para sair? Qual é a estratégia, Diniz, para poder sair dessa linha alta? Ou a gente, né, faz bola em transição, em lançamento longo, para poder jogar o Ares nas costas do zagueiro e o Keno também, né? E mais velocidade na saída de bola. Então assim, tanto nenhuma coisa nem outra. Até os 20 primeiros minutos do primeiro tempo eu não vi nada no Fluminense. O Fluminense ficou com aquela lentidão de saída, né? O Argentino Júnior não criou muito, mas estava ali perigoso, né? Perigoso. O Fluminense não fez nada, né? É uma catimba do Argentino Júnior no início, os caras caindo no campo. O Ganso no início deu um empurrão no cara, o cara já meteu a mão no rosto, catimba argentina. Então assim, o Fluminense já se enervando e o Felipe Melo já tomou cartão logo no início. Eu falei, já fiquei preocupado, né? O Felipe Melo já tomou cartão no início. E aí, o gol dos caras aos 14 minutos do primeiro tempo, né? O camisa 9 deles lá, o Ávalos, né? O paraguaio, bom jogador também. Gostei de dois jogadores, desse Ávalos e desse Redondo aqui. Dois bons jogadores, né? Que o Argentino Júnior tem, né? Pelo menos na partida de ontem. Tinha dois caras que estavam fora ontem, né? Titulares deles. Então assim, o Fluminense ficou ali pressionado. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Ávalos foi e fez aquele gol que eu falei no início, né? O cara cruzou, cabeceou nas costas do Marcelo, cabeceou para a área. O Nino foi igual um bonde em cima, escorregou, passou do tempo da bola. O Lima estava aqui, né? O Lima estava aqui. Em vez de o Lima acompanhar o Ávalos, esse cara aqui, o Lima, em vez de acompanhar, o Lima ficou olhando aqui. O cara foi, chutou bonito, né? E aí fez o gol. Falha de marcação do Lima. O Nino também perdeu o tempo da bola para mim, né? Ele passou. O cara cabeceou. O Marcelo também, não sei se moscou também, mas enfim, eu acho que ele tinha batido num cara antes, no meio aqui do Argentino Júnior, então não dava para o Marcelo chegar. Então assim, um gol de marcação que a gente sabia que a qualquer momento, com essa linha alta do Argentino Júnior, o Fluminense ia tomar um gol, porque tava nítido que ia acontecer alguma coisa, que o Fluminense não estava jogando. Então, depois do gol, o Fluminense foi, acalmou um pouco, né? E aí começou a jogar a partir dos 20 minutos um pouco mais, né? O Keno teve um lance que o Marcelo foi, né? O Marcelo chegou aqui, em vez de o Keno tocar de volta para o Marcelo tentou achar o Lima, que entrou na área aqui. O Keno foi e chutou para fora, né? Então assim, o Fluminense não teve muito lance no primeiro tempo. Teve algumas escapadas ali a partir dos 20 primeiros minutos, mas não fez nada demais. O Keno no 1 contra 1 não estava bem, né? E aí depois o Fluminense novamente começou a cair de produção novamente, né? Teve um lance que o Fluminense subiu geral para poder abafar lá o Argentino Júnior, começou a subir mais. Aí os caras foram no contra-ataque, meu amigo, sozinho, né? O cara foi, chutou e o Fábio fez um defesaço que bateu nas costas dele. Se não é o Fábio, era 2-0 Argentino Júnior. Ia ser 2-0. E o Fluminense
nem pressionava o Fluminense, o meio de campo, era um meio de campo passivo, né? O Lima, ele não tem senso de marcação, ele não tem uma saída rápida. O seu Ganso, teve dois lances que o Ganso, teve um lance que o Ganso poderia chutar de primeira, ele quis matar a bola para poder chutar, e isso aconteceu no segundo tempo também com o Ganso. O Ganso, em vez de dar velocidade para o jogo, ele segura muita bola, retém muita bola, é muita lentidão, é muito toquinho, caprichado. Não tá no ritmo do jogo, né? O jogo tá 220, ele tá andando a 60 km por hora e a galera tá 220 km, ele tá 60. Então assim, cadencia quando não é para cadenciar, toca de calcanhar quando não é para tocar, mas assim, na hora que é para chutar não chuta, na hora que é para fazer um lançamento rápido não faz, né? E assim, eu acho que já tá na hora de começar a tirar o Ganso, beleza, galera? A gente vai falar individualmente aí, mas o Fluminense ficou aí taticamente aí preso no primeiro tempo. O time do Argentino Júnior não jogou muito, mas no momento que pressionava ou saía no contra-ataque, perdeu um gol que o Fábio tirou. E no final do primeiro tempo, o André estava aqui, né? O André estava aqui. Aí o Samuel, o Nino estava mais para cá, né? O Samuel Xavier estava aqui, acho que bateu o lateral para ele. E ele veio de tocar de novo para frente, ele foi tocar para trás. Ele segurou muito a bola o André. O cara do Argentino Júnior tomou a bola, foi, chutou. E a bola no cantinho, o Fábio fez outro defesaço. Poderia ser o terceiro gol do Argentino Júnior. E o Fluminense não criou nada no primeiro tempo. Quando tentava alguma coisa, ou o Ganso segurava muita bola, ou o Lima não dava velocidade, ou o Keno não conseguia o 1 contra 1. O Cano, não ouviu falar no Cano no jogo, né? Eu não vi o nome do Cano no jogo novamente. Então assim, se o Argentino Júnior estava jogando com o meio de campo povoado, que eles foi com bastante gente no meio de campo, aqui ó, tinha esses três e mais esses dois aqui que fechavam no meio de campo. Então o Argentino Júnior estava jogando no 3-5-2. Se os caras têm 5 homens no meio de campo, por que o Fluminense tem que jogar com 3 homens de meio de campo? Né? Por que o Fluminense tem que jogar com 3 homens de meio de campo apenas? O Fluminense jogou assim. Pra quê? Por que não tirou o Keno, né? Tirou o Keno e botou mais um cara ali de meio de campo. Por que não tirou o Keno e botou ali o Daniel, mais um cara de meio de campo para poder ajudar? Porque assim, os caras estão jogando nos 5 homens no meio de campo. O Fluminense com 3, então tinha uma contagem numérica ali no meio de campo favorável ao Argentino Júnior. É por isso que eles estavam pressionando a gente no primeiro tempo. E os 3 homens do Fluminense aqui na frente não conseguiam fazer marcação-pressão, porque ficava um buraco. Os 3 estavam aqui e o meio de campo recuado. Eles não subiam junto para poder fazer marcação-pressão. O Fluminense está com um buraco enorme. Então assim, o Diniz não muda a variação tática. O Diniz está sendo o mesmo time sempre. 4-3-3. Entendeu? Então assim, tem jogos que você tem que povoar mais o meio de campo para ter mais marcação. Os caras estavam com 5 homens no meio de campo. Então assim, o Fluminense com 3, eles jogaram melhor do que a gente no primeiro tempo. Foi isso. Entendeu, galera? Então assim, a gente só não tomou 3-0 no primeiro tempo que o Fábio salvou. Senão era 3-0 no primeiro tempo. E aí voltou o segundo tempo, eu falei, bem, como o Felipe Melo já tem cartão, eu já sabia que ele ia fazer isso. Ele ia colocar o André aqui no lugar do Felipe Melo, ia botar aqui o Martinelli no lugar do Lima, né? E poderia botar quem? O Léo Fernandes ou o Danielzinho. Cadê o Daniel? Podia botar o Daniel aqui no lugar do Felipe Melo, aqui o Martinelli aqui na saída, né? E tentar assim com esse meio de campo aqui. Tirou o Lima, que estava inoperante, tirou o Felipe Melo, que já estava com cartão, e o seu Ganso de observação. Se o Ganso não melhorasse em 10 minutos, tira o Ganso e bota o Léo Fernandes para ser um meio de campo mais rápido. Ou já poderia entrar com o Léo Fernandes já no segundo tempo. O Keno estava mal no 1 contra 1. O Keno também estava mal no 1 contra 1. Botava o Gonzalez, né? Botava o Gonzalez e o aqui, ó, aumentava a linha do time, ó. Aumentava a linha do time, botava o Gonzalez aqui na frente com o Cano. Pra gente tentar aqui com o meio de campo mais jovem, mais rápido, junto com o Cano e o Ione Gonzalez. Eu fazia 3 substituições. Eu botava o André, né? Não sei como que tá o Marlon.
Não sei como é que tá o Marlon. Eu botaria o André. Eu colocaria o Martinelli e tirava o Lima. E colocaria o Rony Gonzalez aí o Léo Fernandes. E tirava, eu esperaria um pouco, né, para ver se o Ganso e o Keno ia melhorar, mas se não melhorasse com 10 minutos eu botaria o Léo Fernandes e o Rony Gonzalez. Mas não, ele veio com o mesmo time. Ele não mudou ninguém, né? Ele só foi mudar depois, né? Porque assim, o Fluminense voltou, o Argentino Júnior recuou seu time, jogou mais atrás, esperando só um contra-ataque, porque eles estavam ganhando de 1-0. E assim, até a expulsão do Marcelo, né, que foi aos 13 minutos do segundo tempo, o jogo estava da mesma forma. Só que o Argentino Júnior que mudou um pouco a postura, que eles estavam mais conservadores, né? Estavam mais conservadores e tal. E aí o Fluminense não mudou em nada. Em 13 minutos o Marcelo teve aquele lance com o Luciano, né? O Luciano Sanches deles. E aí, cara, é um lance muito feio, né? O cara rompeu os ligamentos todos do joelho, falar que vai ficar quase um ano aí parado aí, de 8 a 12 meses, né, a previsão. É uma pena, né? Um lance que o Marcelo driblou, mas quando ele foi apoiar a perna, ele apoiou sim em cima da perna do cara e rompeu os ligamentos. Sem querer também a falta. Lance sim pra mim de cartão vermelho. Lesionou o cara, entendeu? E o Marcelo ia reclamar, mas nem chegou a reclamar muito, parou, analisou, não, tudo bem e tal. Tipo assim, tomou um vermelho, um lance do Sanches, é minha opinião, tá, galera? O Marcelo sim deveria ser expulso. Fez por querer? Não. Mas é acidente de trabalho, ele causou a lesão no cara, ele que pisou na perna do cara, pisou de cima para baixo sem querer, mas sem querer lesionou o cara e o Marcelo foi expulso, tá? Mas assim, por incrível que pareça, depois que o Marcelo saiu, né? Marcelo saiu, aí ele foi e colocou o Diogo Barbosa. Cadê o Diogo Barbosa? Diogo Barbosa aqui, aí ele tirou o seu Ganso, o Ganso já tinha saído, né? Já tinha tirado aqui. Aí ele botou o Léo Fernandes, né? Botou o Lima não sai, né? O Lima é impressionante. O Daniel foi viajar. Daniel, ele... Cadê o Daniel? Deixa o Daniel aqui. Martinelli depois entrou, né? Mas primeiro entrou o Léo Fernandes e o Diogo Barbosa. Ficou aqui o André, né? Recuou. O Felipe Melo saiu, o Diogo Barbosa entrou e o Léo Fernandes entrou. Aí ficou assim o time, né? E o Rony Gonzalez só foi entrar já no final, que o Keno também estava mal, estava ganhando 1 contra 1. Mas por incrível que pareça, quando o Ganso saiu... Cadê? Tem que tirar um, né? Ficou esses 3 aqui, tirar o Martinelli. É porque aqui não sai. Esse campinho aqui não sai, cara. Tem que ficar sempre... Tá, deixa o Martinelli aqui de escanteio aqui. Então assim, quando o time ficou assim no... O time ficou com 3 homens ali, um a menos, o Fluminense melhorou quando o Ganso saiu. Por quê? Deu mais velocidade ao time, o time ficou mais vertical, o Diogo Barbosa entrou muito bem, com bastante velocidade. E assim, o Fluminense melhorou. Para mim o Fluminense melhorou, né? Aí lá teve aquele lance lá do goleiro deles lá que foi expulso, né? A expulsão do cara foi quando? Foi aos 76 minutos do segundo tempo, né? Então assim, o Arias foi, o lançamento pro Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa entrou na cara. Não sei nem se seria gol, mas ele poderia, né, progredir, entrar na área ali, assim, poderia ser um jogo de gol, né? O Diogo Barbosa poderia driblar o goleiro. E aí o Arias falta fora da área, expulsão clara, né? Não tem nem que reclamar. E aí, por incrível que pareça, eles já tinham feito 5 substituições, botaram um jogador de linha no gol. Falei, agora o Fluminense vai botar agora a cavalaria para chutar, né? Ele botou o Léo Fernandes sim, chuta bem. Tirou o Keno, né? Botou o Rony Gonzalez para ter mais altura, né? E aí, mas assim, o Fluminense não chutou muito pro gol. No momento que deu o primeiro chute pro gol, que foi o Samuel Xavier, que fez um golaço, né? Daqui, o Fluminense empatou. O Fluminense era para apertar mais a marcação, subir mais a linha, entendeu? Porque o Argentino Júnior ficou com medo, porque tinha um jogador de linha no gol, então eles já estavam meio receosos no segundo tempo, de não subir muito. E quanto mais com um jogador de linha no gol,
O Fluminense era para ter chutado mais, ter criado mais. Então, assim, na primeira que o Samuel chutou, gol do Fluminense. Então, e o Lima não saiu, né? Impressionante, o Lima não saiu. O Daniel foi passear lá na Argentina. Então, assim, analisando o jogo, galera, esse jogo maluco do segundo tempo, o empate foi um bom resultado. De bom para muito bom resultado, porque o primeiro tempo poderia ser trágico, poderia ter sido 3. E quando o Marcelo foi expulso, por incrível que pareça, pela entrada do Diogo Barbosa, né? Muito pela entrada do Diogo Barbosa, o Fluminense não diminuiu o ritmo, porque o Ganso estava tão lento, tão apagado, que assim, parecia que não tinha sido ninguém expulso. E agora, vou analisar aqui tecnicamente, só uma observação. Se o Diogo Barbosa continuar jogando como está, eu posso ver aqui o Marcelo aqui pelo meio de campo, tá, galera? Eu posso ver o Marcelo aqui pelo meio de campo e tirar o Ganso, tá? Eu posso ver podemos ver sim, tá? O seu Marcelo aqui, armando por aqui, não sei, entendeu? E o Diogo Barbosa de lateral. Vamos começar a observar isso aí, beleza? A gente vai falar individualmente agora da nota dos jogadores. Para mim, vamos lá. Fábio, né? Goleiro Fábio foi muito bem, né? Salvou a gente, nota 8. Se não fosse ele, seria 3-0 no primeiro tempo. Samuel Xavier, um jogador muito regular, fez um golaço, para mim nota 7, né? No jogo era nota 6, porque o Samuel Xavier mantém a média dele. Eu acho que falta um pouco mais o Samuel Xavier subir um pouco mais, né? Quando ele sobe mais, o futebol do Arias cresce, né? Eu acho que está faltando, o Arias sente essa falta mais da subida do Samuel Xavier, mas fez um bom jogo, nota 6, com um golaço que fez, nota 7, 7,5. O Nino, mal no primeiro tempo, estava um pouco empilhado, tal. No segundo tempo teve uma postura legal, para mim nota 6. Felipe Melo, nota 5, tá? Muito pilhado no primeiro tempo, não fez nenhuma jogada de transição longa, que é o forte dele. Eu estava com medo dele tomar um segundo amarelo e ser expulso. Para mim não tem como ser titular o Felipe Melo. Vamos ver aí, né? Contra o Palmeiras, o Marlon entrando, vamos ver como que o Marlon vai estar. Marcelo estava fazendo uma partida ok, algumas jogadas de ataque ele estava tentando armar, fez uns lançamentos longos. É um cara muito maduro, não treme em jogo grande, é um craque, mas é um lance de fatalidade, acidente de trabalho. Ele teve aquele lance ali, né? Então, assim, para mim a nota dele vai ser condicionada a muito isso. Assim, eu vou dar um 5 para não ser muito injusto, porque ele não quis fazer aquilo. Na partida ele estava sendo nota 6, para mim, 6,5, mas aí com esse lance 5, uma nota 5, né? Para ser claro, assim, por causa do lance da expulsão, que poderia o Fluminense, devido à expulsão ali também, sofrer ali o segundo gol, acontecer alguma coisa, mas deixando claro que o Marcelo não teve intenção nenhuma. E a expulsão foi clara e foi justa, tá? André quase entregou a paçoca no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, estava fazendo uma boa partida, mas quase entregou a paçoca. O André, o pessoal do Liverpool está olhando para você, André, tá? Cuidado, para você não entregar a paçoca ali e o pessoal desistir, né? Segundo tempo quase fez um gol, né? Um chute na entrada da área, a bola bateu na trave, sobrou para ele, eu acho que a bola subiu alto, ele não conseguiu chutar de primeira, melhor, né? O Lima para mim é nota 1, eu não vi o Lima em campo, não vi, só vi o Lima num lance lá que tentaram cruzar e o Keno tentou achar ele. O Ganso nota 3, muito abaixo. Não tem personalidade para pegar a bola e bater o pênalti, né, quando precisa, não tem personalidade para chutar de frente para o gol. O Ganso de 2022, algumas partidas boas em 2023, como aquele Fla-Flu do 0-0. É aquele Ganso do Fla-Flu do 0-0 que eu quero. E eu acho que a torcida do Fluminense também. Ganso com raça, o Ganso que deu carrinho, o Ganso que chamou o time ali. É esse Ganso do Fla-Flu do 0-0 da Copa do Brasil que a gente quer. E não um Ganso sem personalidade. Mas aí também tem um técnico também conversar com ele, mas parece que é muito amigo, né? John Arias, motorzinho, não estava muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi a válvula de escape novamente do Fluminense, rodando o campo inteiro. O mapa de calor do Arias é impressionante. O Keno
Nota pro Arias, nota 6, tá? O 6, 6,5 Arias, tá? Não vou dar mais do que isso não. O Lima dei nota 1, né? O Ganso 3, o Arias 6, o André dei nota. O André nota 6 também pro André, né? Porque melhorou mais no segundo tempo. O Keno, para mim, nota 4. No 1 contra 1 não ganhou nenhuma. Muitas das vezes ele podia partir para cima, jogava a bola para trás. Cansou no segundo tempo, o Diniz demorou muito para tirar ele. E Germán Cano, cara, nota 5, porque corre para lá, corre para cá, mas não deu um chute pro gol. Eu não vi o Cano dar um chute pro gol, tá? O Diogo Barbosa, para mim, nota 7. Para mim foi o melhor do time. Jogou poucos minutos, mas assim, foi fundamental a entrada do Diogo Barbosa para manter o ritmo do time ali com a menos. Léo Fernandes deu passe de cabeça, né, pro Samuel Xavier e fez um gol impedido. Eu acho que ele pode mais, tá? Ainda está se achando no Fluminense. Eu vou dar nota 5 para ele, 5,5. Matheus Martinelli, não vi muito dele, entrou muito tarde. E o Oni Gonzalez também, galera. Assim, o Matheus Martinelli e o Oni Gonzalez poderia ter entrado muito mais tempo. O Matheus Martinelli no lugar do Lima e o Gonzalez no lugar do Keno. Diniz, nota 4, tá? Nota 4 pro Diniz, porque ele não tem uma estratégia diferente, sabe que o time vai pressionar ele. Eu não vejo saída quando o time pressiona o Fluminense. O Fluminense joga muito mal quando os times fazem marcação alta, e ele é o técnico, ele tem que ver isso. Não é o primeiro jogo, são várias partidas, e quando a gente joga fora do Rio, principalmente, então assim, substituição, era para ter feito no início do segundo tempo umas duas, ter tirado o Ganso e o Seu Lima, e o Felipe Melo, essas 3 poderia fazer, não fez, só foi fazer substituição quando teve a expulsão lá do Marcelo, né, que ele teve que botar o Diogo Barbosa, né, então assim, não gostei do Diniz mais uma vez. Quando joga fora de casa não tem repertório, quando tem marcação alta não tem repertório, é uma insistência com jogadores que não estão produzindo nada, como o Lima, né, principalmente, e o Ganso também, ele não substituiu o Lima, jogando mal a partida inteira, para mim o pior do jogo, pior do time, nota 1. Então assim, péssima substituição, péssima leitura, para mim nota 4, e olha lá, estou sendo muito bonzinho. E o time do Argentino Júnior é um time jovem, mas não tem nada demais, né? Eu gostei de 2 peças deles, do Redondo e do Ávalos, que saiu machucado no primeiro tempo, e que ia dar muito mais trabalho para o Fluminense. E é um bom centroavante esse Ávalos aqui, tá, galera? Um bom centroavante, pelo menos na partida de ontem deixou uma boa impressão. Então, galera, é isso, tá? As estatísticas estão aqui, né? O Fluminense, ele teve 8 chutes, só 2 ao gol. O chute do Samuel Xavier, né, que foi um golaço. Eu acho que o chute do André pode ter sido. Não, porque o chute do André foi na trave. Você viu, eu nem me lembro do chute do Fluminense no gol. Eu não me lembro. O Argentino Júnior teve 4 chutes, principalmente no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo eles chutaram uma vez só, se eu não me engano. Tiveram 16 chutes. Muito sem precisão o chute do Argentino Júnior, 4 no gol. O Fluminense só teve 2 chutes no gol, que um foi o gol do Samuel Xavier. O Fluminense era para ter chutado muito mais quando o goleiro lá foi expulso, mas não teve essa imposição, né, para conseguir romper ali as linhas de marcação do argentino. Posse de bola, como sempre, né, nossos passes, mas muita pouca finalização, muita pouca transição, muita pouca verticalidade. O Fluminense precisa melhorar muito, galera, para a gente poder aqui no Rio ganhar, né, e a gente partir para as quartas aí, encarar quem for que passar lá do Olímpia ou o Flamengo, né? A gente precisa melhorar muito o nosso futebol, e o Diniz precisa observar certas peças ali que não estão rendendo, como Lima, Ganso, né, principalmente o nosso meio de campo ali, e também o esquema do jogo, né, cara, porque 4-3-3, sempre 4-3-3, tem jogo que ele tem que variar o esquema tático dele ali, não tem variação nenhuma. 4-4-2, 4-3-3, às vezes um 4-4-3, 4-3-3, não, desculpa, um 4-3-4, não. Para mim o 4-4-2 no jogo de ontem seria melhor, para a gente poder simplificar aqui a nossa análise.
botando o meio de campo mais firme na marcação, né? E tendo uma saída ali mais longa. Esqueci. Quando o Fluminense jogar sendo pressionado, tem que ter um jogador com mais vigor físico ali para poder fazer um pivô e poder a gente sair numa transição rápida. O Diniz tentou até o Lelê, isso aí eu tenho que ser justo. O Lelê não aproveitou as oportunidades. Então começa a dar mais oportunidade, Diniz, ao Ione Gonzalez, porque contra o Santos ele mostrou que ele sabe fazer um pivô melhor do que qualquer centroavante nosso, né? E ele tem mais de vigor físico, tem explosão, então dá mais oportunidade ao Ione aí, beleza? Então, galera, eu peço para se inscrever aí, deixar aquele like e vamos para cima, cara. A gente está analisando aqui o jogo, o resultado foi muito bom, a performance não foi legal, mas o resultado, graças a Deus, foi bom pra gente e a gente tem condições totais de se classificar aqui no Maracanã, beleza? Deixa aquele like, se inscreva e até o próximo vídeo.